Olá, veja hoje no TVL Notícias. Vereadores visitam o prédio onde será instalado o Centro de Inovação de Blumenau. Com base em lei criada e aprovada pela Câmara, Procon notifica Celesc e empresas de telefonia para que organizem fiação nos postes. Destaque em campeonato para degustação de cerveja, Blumenauense recebe homenagem na Câmara. Hoje é quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019, o TVL Notícias está no ar. Quatro projetos de lei passam hoje pelas comissões permanentes aqui da Câmara de Educação, Transportes e Agricultura. Entre eles, a proposta do presidente aqui da Casa, o vereador Marcelo Lanzarin, que determina o uso de canudos de papel biodegradável ou reciclável nos bares e restaurantes. Também está na pauta o projeto de lei do vereador Ito, que obriga a divulgação dos valores arrecadados nos pedágios beneficentes. As outras duas matérias são do vereador Bruno Cunha e criam programas municipais de adoção e castração de animais. Blumenauense vira embaixadora de concurso internacional de cervejas e recebe reconhecimento aqui da Câmara. Engenheiro químico de formação, o blumenauense Rodolfo Rebelo é um apaixonado pela arte de produzir e degustar cerveja. Mestre no assunto, Rodolfo participa do campeonato de degustação em Munique, onde recebeu o título de embaixador. Eu já participo como juiz desse campeonato faz 2 anos, né? Então sou representante do Brasil lá na Alemanha para fazer o julgamento dessas cervejas de modo internacional. E por haver um pouco de problema com as cervejarias brasileiras em fazer inscrição e levar a cerveja até a Alemanha, né, dificuldade de língua, etc., acabou com que as pessoas, os alemães mesmo, viram de repente uma ponte de ajuda minha aqui no Brasil, pelo bom relacionamento com os cervejeiros e as cervejarias, para tentar galgar mais cervejarias para mandar as amostras para a Alemanha. Então, o intuito maior é o quê? Mostrar o campeonato, o European Beer Star, no Brasil e, com isso, trazer o maior número de cervejarias brasileiras para o campeonato alemão. Além do título de embaixador, Rodolfo foi homenageado também pelo vereador Silvio Zimmermann. A entrega de um ofício em reconhecimento ao trabalho no segmento cervejeiro ocorreu na tarde desta quarta-feira, no gabinete do parlamentar. Esse é um reconhecimento muito singelo para valorizar o esforço do empreendedor blumenauense, da sua capacidade, da sua dedicação e ter o reconhecimento internacional. Então, o mínimo que nós podemos fazer é fazer esse reconhecimento, mesmo que singelo, mas para dizer que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho da prosperidade. Este é um ramo, um setor que ressurgiu em Blumenau depois de um século, o ramo cervejeiro. Hoje nós temos uma grande cadeia produtiva, desde a fabricação do malte, de equipamentos para a produção da cerveja, e eu acredito que teremos muitos e muitos anos de desenvolvimento econômico, de geração de renda, de geração de empregos, de arrecadação, em razão do mercado cervejeiro blumenauense. Ao ser reconhecido pela Câmara, o embaixador cervejeiro agradeceu e falou do incentivo para continuar no ramo. É um fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo em Blumenau. Comecei como cervejeiro caseiro, sou engenheiro químico formado na cidade, estudei na Alemanha, mestre malteiro e cervejeiro, e com o tempo montando a malteria Blumenau, que é a primeira micromalteria do Brasil, focada em maltes especiais, a gente agrega esse valor a Blumenau, né, e ao Estado e obviamente ao Brasil. A gente agrega esse valor no setor cervejeiro, junto com outras entidades também na cidade, e o agradecimento fica enorme da minha parte com a Câmara de Vereadores e com o vereador Silvio para nos mostrar que a gente está no caminho certo, que a gente olha como referência outras cidades cervejeiras mundiais, por exemplo, Munique é uma cidade de referência, e a gente está trilhando esse caminho da mesma maneira. É claro que ainda embrionários, mas no caminho certo. No campeonato para degustação, aquele de Munique, tem a participação de outros brasileiros. No entanto, o título de embaixador só quem tem é o Rodolfo. Mas o que isso significa para o setor cervejeiro? Olha, significa que a gente tem uma ponte de acesso, né? Onde antes tudo era feito muito por site, muito mecânico talvez. A gente vai tentar humanizar isso um pouco mais.
para que, caso existem dúvidas, perguntas, opiniões, etc., essa ponte entre o Brasil e o campeonato na Alemanha, ele fica uma coisa muito mais fácil de acontecer, onde eu tenho esse acesso diretamente com os coordenadores. Né? Isso serve, sem dúvida, para a troca de experiências, né? Ah, com certeza. Eu vejo que a Alemanha tem o Brasil como um grande parceiro cervejeiro, vamos dizer assim. O Brasil sempre tem com muita inovação no setor cervejeiro, então isso com certeza vai trazer muito benefício para os dois lados. Escolas interessadas em levar os alunos na Osterdorf, a Vila de Páscoa de Blumenau, já podem agendar as visitas com a organização. O evento acontece entre os dias 27 de março a 21 de abril, no Parque Ramiro Ridger e no Galegão. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3381-7700 e seguem abertas até que as vagas se encerrem. Os alunos vão ter acesso gratuito às atrações da Osterdorf, como pintura de casquinhas, pintura de orelhinhas de coelho, pintura facial, teatro e contação de histórias. E veja a seguir. Vereadores visitam o prédio onde será instalado o Centro de Inovação de Blumenau. Com base em lei criada e aprovada pela Câmara, a Procon notifica a Celesc e empresas de telefonia para que organizem fiação nos postes. Instante só, o TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Lei criada e aprovada pela Câmara tem resultado na prática. Procon notifica empresas para organizarem fiações nos postes da cidade. A Lei Municipal número 1115, de maio de 2017, é de autoria do vereador Alexandre Caminha. Ela é popularmente chamada de Linha Limpa e estabelece a organização da fiação nos postes da Celesc, a retirada de materiais ou cabos em desuso e a identificação de todas as fiações. A novidade é que o Procon notificou nesta quarta-feira 5 empresas de telefonia, incluindo a própria Celesc, exigindo a readequação da fiação instalada nos postes de energia elétrica em toda a cidade. Quando a gente faz uma legislação, a gente quer que ela prospere. Essa legislação, repito, é de maio de 2017, ou seja, nós temos uma legislação já de 1 ano e 9 meses, e que nós fizemos aí mais de 80 encaminhamentos, mais de 80 requerimentos solicitando, né, algumas melhorias. Primeiro, nenhuma delas é respondida para a Casa Legislativa, que eu acho uma falta de respeito, né, com a Casa Legislativa, e muito pouco se fez. Né? Foi feito um trabalho na Kurt Ehring, no aniversário da cidade do ano passado, que foi um trabalho belíssimo, e que iria ter uma expansão para o município inteiro. Infelizmente, as legislações não são cumpridas. Por quê? Porque não existe uma penalidade, ninguém fiscaliza e assim por diante. Agora, com o órgão de defesa do consumidor fiscalizando, eu tenho certeza que a legislação vai crescer mais e mais. E o objetivo dela é o quê? Ter qualidade, né, da nossa cidade, tanto na questão visual, até mesmo no que diz respeito à qualidade de sinal. Uma casa que ela tem a TV por assinatura, que ela tem lá a sua internet fixa, ela vai ter qualidade melhor de trafegabilidade se a linha realmente está sem nenhum tipo de contato com energia elétrica. E isso é uma consequência do nosso trabalho. Não é difícil encontrar em diversos pontos de Blumenau postes com a presença de emaranhados de fios, além daqueles que estão rompidos e em contato com as calçadas ou pistas de rolamento. O vereador lembra que tanto a legislação quanto o Código de Defesa do Consumidor prevêem sanções às empresas que não cumprirem as determinações da lei. A legislação ela prevê punição, mas o próprio Código de Defesa do Consumidor ele tem a punição que vai de R$600 e poucos até R$63 mil, se eu não me engano, aqui no município de Blumenau, onde prevê a aplicação de multa. O próprio Código de Defesa do Consumidor, quando não é cumprido, né, ele prevê a aplicabilidade de multa. Por isso, a nossa legislação está aí.
Temos várias outras legislações no município que foram implementadas, tanto da minha legislatura, foram mais de 18 que foram apresentadas, quanto dos demais vereadores, e o que a gente precisa é justamente isso, fiscalização por parte do poder público para que eles possam fazer cumprir as nossas legislações. Senão, a gente fica aqui legislando, fiscalizando e, infelizmente, as nossas leis não vão adiante. Mas essa é mais uma lei que a gente nota que pegou e que daqui por diante, com certeza, com o apoio do PROCON, ela vai e vai muito longe. A notificação do PROCON prevê que as empresas têm prazo de 72 horas para cumprir as exigências legais. O parlamentar reforça que, além de organizar as fiações nos postes, as empresas precisam identificar todos os cabos também. Inclusive com o 0800 de contato, porque se você conseguir verificar aquele cabo, né, que está lá embarrigado, às vezes existem cabos que estão encostados no chão e você não sabe nem se aquilo é energizado, né? E essa aqui é uma das grandes preocupações desse cabo. Ele pode ter, ele mesmo sendo telefonia, ele pode estar em contato com a linha viva, né, que é a parte de energia elétrica, e pode vir a dar um choque na pessoa, mas você não tem a identificação. A legislação ela prevê a identificação do cabeamento, inclusive com 0800 para contato. Vereadores visitam prédio onde vai ser instalado o Centro de Inovação aqui de Blumenau. A visita dos vereadores ao prédio do Centro de Inovação atendeu um convite da Associação Comercial e Industrial de Blumenau, a ACIB. A estrutura de 3.752 metros quadrados, dividido em 5 pavimentos, está localizada no Campus 2 da FURB, no bairro Itopava Seca. O investimento do governo do estado no prédio poderá chegar a 10 milhões de reais. A gestão será feita através de um comitê com representantes dos governos estadual e municipal, ainda da CIB e da FURB. Nós queremos atrair para cá empreendedores, que a gente chama hoje de startups, são aquelas pessoas que estão iniciando um negócio e um negócio que se chama disruptivo. É um novo conceito, um novo modelo para evoluir a maneira do que as coisas são feitas hoje. Essas empresas hoje conseguem, em tempo recorde, solucionar grandes dores das grandes empresas locais. Nós temos aqui a referência da indústria têxtil, né, algo que está na nossa raiz, na genética da cidade. E a própria empresa Hering, que é uma referência que nós temos aqui, fez um processo chamado Open Innovation. Então, ela apresenta suas dificuldades e suas dores e esses empreendedores, essas startups de tecnologia, chegam com soluções. O Centro de Inovação de Blumenau fará parte da rede catarinense de tecnologia, onde serão priorizadas empresas que trabalhem na sua essência com inovação, desenvolvimento e pesquisa. A administração do centro em Blumenau ficará a cargo do Instituto Gene. O Centro de Inovação de Blumenau, ele visa ser um ponto de convergência das discussões da inovação da cidade e dos municípios do entorno que contemplam a região da Anvir. Além de ser um ponto de discussão, ele visa botar os agentes da inovação que contempla a tríplice hélice, que é desde a academia, o poder público e as empresas, num ambiente só propício à inovação, à discussão, porque hoje as empresas precisam de novas soluções, num modelo chamado Open Innovation. Essas inovações, essas novas soluções, normalmente elas estão na academia ou em novas startups que estão surgindo. E é muito difícil você fazer com que a startup vá bater na porta da empresa. Então, criando esse ambiente, você cria um modelo, um local onde eles possam conversar. Então, nós estamos contemplando um modelo chamado One Stop Shop, onde num local só você tem toda a solução para o empreendedorismo e para a inovação. A construção deverá ser entregue no primeiro semestre de 2019. Os vereadores fizeram questão de visitar todos os pavimentos do prédio e conhecer toda a estrutura. Os parlamentares falaram da importância do Centro de Inovação. E nós vamos aqui permitir, sem dúvida nenhuma, alavancar toda a indústria de tecnologia, hoje as startups, todo esse polo de inovação que Santa Catarina já tem, uma característica muito marcante, Blumenau foi pioneira. Nós vamos dar condições aqui para que haja um desenvolvimento ainda maior dessas novas tecnologias, com essa infraestrutura aqui toda disponibilizada, com as entidades
entidades aqui fazendo parte de toda essa estrutura para viabilizar cada vez mais novas empresas de tecnologia, trazendo soluções, né, para as mais diversas áreas hoje, em todos os segmentos. E aí Blumenau, mais uma vez, aqui sai à frente e é uma satisfação muito grande poder aqui acompanhar esses trabalhos. A Câmara de Vereadores que acompanhou, nós tivemos vários vereadores que inclusive cobraram muito a questão da destinação de recursos para o Centro de Inovação, que tem uma perspectiva aí de inauguração ainda nesse primeiro semestre. Isso aqui se cria toda uma teia, a gente chama uma teia de inovação, que vai desde a lei da inovação, o centro de inovação e futuramente o distrito de inovação, que é extremamente importante para a cidade. A cidade tem que abraçar o centro de inovações, os empresários têm que abraçar, o poder público tem que abraçar, porque isso aqui é um trabalho conjunto que nós vamos fazer para inovação da nossa cidade. Inovação não só da cidade, mas como da região como um todo. Isso aqui vai servir a região toda metropolitana, então é importante que nós tenhamos um cuidado e um carinho especial com o Centro de Inovação. Extremamente importante a visita pelos parlamentares e também por todos os atores que têm interesse aqui no Centro de Inovação. Eu tive a oportunidade de acompanhar o início de todo esse projeto, lá em 2011 ainda, quando era diretor-geral na Secretaria de Desenvolvimento Regional e também acompanhando direto junto ao Instituto Gene, e hoje realmente fiquei muito feliz em ver o nível da estrutura física que tem aqui junto ao Campus 2 da FURB. É muito importante que a gente também trabalhe de forma coletiva, irmanada, para que isso aqui realmente seja sustentável. E para isso é importantíssimo a presença aqui dentro, né, da iniciativa privada, dos atores que realmente vão usufruir desse espaço maravilhoso. Foram abertas nessa semana as inscrições presenciais para o programa Paradesporto. Hoje e amanhã, os interessados devem procurar a Fundação de Desportos com os documentos necessários das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Para os pais ou responsáveis que em dezembro já fizeram pré-cadastro online, basta agora fazer a confirmação da vaga. Para isso, é preciso também ir com os documentos solicitados até a sede da Fundação. A Fundação Municipal de Desportos fica na rua Alberto Stein, em frente ao Parque Ramiro Ridger. Presença de muitas nuvens em Blumenau nesta quinta-feira devido ao deslocamento de umidade do mar em direção ao continente. Também tem condição para chuva, mas com intensidade fraca e de forma isolada no decorrer do dia, e a temperatura não se eleva muito por conta da cobertura de nuvens. A máxima oscila em torno dos 28, 29 graus. Para os próximos dias, na sexta-feira, segue a condição de instabilidade e presença de muitas nuvens. Tassiana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue da Prefeitura Municipal de Blumenau, para o TVL Notícias. Lembrando que hoje, a partir das 3 da tarde, a TVL transmite ao vivo a sessão ordinária aqui da Câmara. Antes tem as reuniões das comissões permanentes. Acompanhe também pela internet e hoje à noite você pode assistir a reprise. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta quinta-feira termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!